Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel, e você vai ao YouTube com mais de 11 mil vídeos. Tem o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com, com muito texto para você pesquisar. E tem o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana para auxiliar, para eu ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e celebrações eucarísticas, grupos de oração e os fiéis em geral. Aqui eu estou seguindo o que Deus mandou. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 13 de junho de 2025, sexta-feira, dia de Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja, dentro da 10ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o C, a cor é branca, conforme eu simbolizo com esse lenço no pescoço. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7º ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 115 na Bíblia Vulgata ou 116 na Bíblia de Jerusalém, 116b. Versículos 10 ao 11, 15, 16, 17, 18, refrão 17a. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repitamos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repitamos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vamos agora ao Evangelho. Vamos proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de proclamá-lo, vamos aclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 5,
versículos do 27 ao 32. Aclamação primeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Como os astros do mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Como astros do mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o fora para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, e a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos primeiro aqui saber alguma informação sobre a carta de São Paulo. É a carta, a epístola aos Coríntios, a segunda, versículos do 4, aliás, do 7º ao 15, do capítulo 4. A vida de São Paulo parece frustração e fracasso diante do êxito que os novos mestres da doutrina conseguem. O prestígio fácil, porém, não é sinal de evangelho autêntico. Este provoca sempre conflitos e perseguições, fazendo que a testemunha participe do caminho de Jesus em direção à morte e à ressurreição. E um primeiro aspecto dessa ressurreição já se manifesta no testemunho vivo da comunidade, que foi gerada pelo testemunho do apóstolo, cuja fraqueza humana se torna instrumento da força de Deus. Agora temos o Evangelho. O Evangelho é o escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Jesus radicaliza até a interioridade, a fidelidade matrimonial, apelando ao amor verdadeiro e leal. O adultério começa com o olhar de desejo, e o mal deve ser cortado pela raiz. A exceção citada no versículo 32 pode referir-se ao caso de união ilegítima, por causa do grau de parentesco que trazia impedimento matrimonial segundo a lei. O que temos mais aqui? Uma explicaçãozinha bem rápida. Os ensinamentos de Jesus são tesouros preciosos que, guardados em vasos de barro, merecem todo cuidado e carinho para não serem descartados, perdidos ou mal utilizados. Agora nós vamos a uma interpretação que está no livro Dia a Dia com o Evangelho, a interpretação do Evangelho. Dia a Dia com o Evangelho, a interpretação que está no Evangelho de Cristo Jesus. Como uma cantilena
Deixa eu ver se é isso mesmo, hein? Não, é outro texto. Conforme a lei antiga do Velho Testamento, pelo matrimônio, a mulher começava a fazer parte dos bens do homem. Ora, isso dava margem para a desigualdade entre homem e mulher e, consequentemente, levava o homem a oprimir a mulher. Jesus quer corrigir essa prática que é contrária ao projeto de Deus, ou seja, Deus quer a igualdade da mulher e do homem, por isso ele exige a transformação do coração humano. O olhar impuro do desejo abre caminho à traição. Se a intenção é má, deve ser arrancada antes que se torne o ato. Antes do ato, né, a intenção tem que ser cortada. Não se trata de constatar as ações externas, entre elas o adultério, para puni-las em leis, mas sanar as intenções mais secretas da pessoa. Quanto ao divórcio, abolida a tolerância da lei de Moisés, o matrimônio torna-se livre escolha de amor fiel, com que o casal se compromete para sempre. Meio vaga, né, a interpretação aí, mas vamos lá, vamos seguindo. Temos mais uma interpretação aqui do livro Palavra e Vida. Mateus 5, versículos 27 ao 32. Jesus quer que nossa espiritualidade seja sincera, saída do coração e não simples aparência de virtude, só para mostrar para os outros que somos piedosos. Também, no cumprimento dos mandamentos, como o de não pecar contra a castidade, nosso Mestre quer que o cumpramos não somente no exterior, mas também internamente, pois é do coração que nascem os adultérios, os maus pensamentos, as invejas, os ódios, etc. Para isto temos que ter coragem para cortar tudo aquilo que nos impeça de ter um coração puro, misericordioso, pacífico, desinteressado. Vamos falar de quem teve o coração desinteressado pelas coisas do mundo e mais interessado nas coisas de Deus, de Jesus, os santos. Santa do dia 13 de junho, inclusive a missa deve ser realizada em sua memória neste dia, hein? Santo Antônio de Pádua e Lisboa, presbítero e doutor da Igreja. Ele faleceu em 1231, na cidade de Pádua, na Itália. Combateu com heróica resolução os albigenses, sendo por isso conhecido como o Martelo dos Hereges. Nasceu em Lisboa e exerceu o apostolado em Pádua, na Itália, onde faleceu. Então, vamos um pouquinho da história dele, que está no site RS21, da TV Rede Século XXI. Francisco de Assis, que encontrou o jovem Frei Antônio por ocasião do capítulo geral ocorrido no Pentecostes de 1221, chamava-o confidencialmente de o meu bispo. Antônio, cujo nome de registro é Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, nasceu em Lisboa em 1195. Entrou aos 15 anos no Colégio dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Em apenas 9 meses, aprofundou tanto, olha só a história de Santo Antônio, hein? Aprofundou tanto no estudo da Sagrada Escritura, que foi chamado mais tarde por Gregório IX. Atenção para o detalhe, Gregório IX, Papa, né? Arca do Testamento. Poxa vida, hein? Papa falou isso. Foi chamado mais tarde pelo Papa Gregório IX de Arca do Testamento. Uniu a cultura teológica à filosófica e à científica. Olha, ele fundiu as coisas, né, digamos assim, palavras minhas agora, né?
uniu a cultura teológica à filosófica e à científica, muito vivas pela influência da filosofia árabe. 5 franciscanos tinham sido martirizados no Marrocos, onde tinham ido para evangelizar os infiéis. Fernando viu seus ataúdes transportados para Portugal em 1220 e decidiu seguir-lhes os passos, entrando na ordem dos frades mendicantes de Coimbra com o nome de Antônio Olivares. Durante a viagem para Marrocos, onde pôde ficar apenas alguns dias por causa de sua hidropsia, um acidente arrastou a embarcação para as costas sicilianas, na Itália. Morou alguns meses em Messina, no convento dos franciscanos, cujo prior o levou consigo a Assis para o capítulo geral. Ali, Antônio conheceu pessoalmente o trovador de Deus, Francisco de Assis. Foi designado para a província franciscana de Romanha e viveu vida eremítica num convento perto de Forli. Incumbido das humildes funções de cozinheiro, Frei Antônio viveu na obscuridade até que os seus superiores, percebendo seus extraordinários dons de pregador, enviaram-no para a Itália setentrional e pela França, a fim de pregar nos lugares onde a heresia dos albigenses era mais forte. Antônio teve finalmente uma morada fixa no convento de Arcélia, a 1 quilômetro dos muros de Pádua. Dali, vamos ver o que aconteceu, dali ele saía para pregar aonde quer que fosse chamado, não importava o local. Em 1231, o ano em que sua pregação atingiu o ápice, o vértice da intensidade e se caracterizou por conteúdos sociais, Antônio foi atingido por uma doença inesperada e foi transportado do convento de Campo San Piero a Pádua num carro de feno. Morreu em Arcélia a 13 de junho de 1231. O santo, por antonomasia, por apelido, como era chamado em Pádua, foi canonizado no Pentecostes de 1232, apenas um ano após a sua morte. Olha, não demorou muito, hein? Apoiado por uma popularidade que sempre cresceria de época em época. Agora vamos a outro santo. 13 de junho é dia de Santo Eulógio, bispo. Faleceu mais ou menos no ano 607, foi patriarca de Alexandria, combateu vigorosamente as heresias de seu tempo, sobretudo o monofisismo. Santo do dia 13 de junho, São Ramberto, mártir, que morreu em 680. Ramberto foi cavaleiro da alta nobreza, encarcerado e assassinado nas proximidades de Lyon, na França, por ordem de Ebroíno, mestre do palácio do rei da Neustria. Lyon, né, creio eu, que seja na França, né? Porque eu não conheço outra localidade chamada Lyon que não seja da França. Mas aqui não está escrito, não. Vamos a outro santo? 13 de junho é dia de São Fandila, presbítero, ou seja, sacerdote, padre e monge, faleceu em 853. São Fandila foi decapitado em Córdoba, na Espanha, no tempo do rei Mohammed I. Santos do dia 13 de junho, santos que foram inclusive mártires. Santo Agostinho Fan Viet Rui e São Nicolau Bui Viet De, mártires que morreram em 1839. Foram militares do exército vietnamita na Ásia, executados pelo crime, olha, de serem cristãos. Por isso são mártires de Cristo. Santo Agostinho Fan Viet Rui e São Nicolau Bui Viet De, rogai por mim.
rogai por nós junto a Deus. Mártires de Cristo. Bem-aventurado do dia 3 de junho, Beato Gerardo. Faleceu em 1138. Foi irmão de São Bernardo e monge, como ele, em Claraval, França. Gerardo brilhou por sua grande inteligência e discernimento espiritual, apesar da escassa cultura que possuía. Bem-aventurada do dia 13 de junho é a beata Maria Ana Biernacka. Foi mãe de família e mártir. Morreu em 1943. Maria Ana Biernacka ofereceu-se para ser presa, substituindo sua nora Ana, que estava para dar à luz. Foi fuzilada em Naumowice, na Polônia. Beata Maria Ana Biernacka, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 temos que acatar. Afinal de contas, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Até o pai na terra ou a mãe na terra dá um não para o filho. Então, se você receber um não de Deus, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus, mas depois Deus vai realizando também aquilo que a gente pede. Nem sempre é um não. Às vezes é um espere, às vezes é um não, mas tem muitos sims também. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Maranata, eles dizem, nós católicos pronunciamos Maranatá. A pronúncia não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará, e será o juízo final. Teremos corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos, sem precisar abrir portas. Um corpo com novas propriedades, não sujeito ao tempo e espaço como conhecemos. Um corpo glorioso, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. Para termos essa vida perpétua, temos que acreditar em Jesus como Deus. Ele é Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor, que é Jesus, e o Espírito Santo, nosso defensor. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos com corpos transfigurados, junto com todos os salvos, todos os anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, ou então digite @Paulo Roberto Maciel 7919.